Hoje não, amanhã, né? É o dia do humorista, mas a gente comemora hoje. Porque a gente quer, na verdade, sextar em grande estilo, levando felicidade, mas fazendo com que a gente comece a repensar o quanto que muitos quadros de humor, muitos programas de humor traziam uma alegria pra gente e muitas vezes marcavam época em momentos tão difíceis, né? De economia ou de situações difíceis familiares. E falta, pelo menos no meu ponto de vista, esse temperinho ainda na vida da gente. Mas hoje a gente vai ter por aqui. Regina fez um resumão desse que seria um momento destinado à comemoração do humor. Vamos ver? Olha lá. Quantos namorados a senhora já teve? Aí é ruim, né? Aí só com máquina de calcular. Olha, só pra você ter uma ideia, só de Astrogildo, que é um nome difícil, tiveram 8. Eles fazem graça de tudo. Não perdoam ninguém. São a verdadeira definição de eu perco amigo, mas não perco a piada. Eu já ouvi em algum lugar. Você não é o famoso Leão Marinho? Não sou não. Eu trabalhava no cabaré da falecida sua mãe. Dizem que o seu papel na sociedade é parecido com o de um filósofo. Ou seja, questionar a realidade, fazer críticas, expressar suas ideias. Só que com um diferencial bem característico, o humor. Você, homem de estatura mínima, além de bolachinha, você tem outro apelido? As gatinhas me chamam de meu gostoso. Meu gostoso. Ou então de descanso de carroça. Não sei por quê, doutor. É verdade. O humorista é o profissional do riso. Para ele, a piada é coisa séria. Tem o que escreve, pinta ou desenha, o que representa e o que faz de tudo. Bom dia, gente. Gente, tira a máscara, por favor. Tira a máscara. Tira. Isso, tira. Não, bota a máscara de novo. Melhor botar. No Brasil, somos literalmente agraciados com os melhores do mundo, como o ilustre e saudoso Chico Anísio. Arranjou pé de cabra, Caruga? Só arrumei isso, patrão. Mas isso aí tu não consegue nem arranhar o cofre. Ídolo e inspiração de gerações de artistas da comédia. Não é à toa que o Dia Nacional do Humorista é comemorado em 12 de abril, homenageando seu aniversário. Não me venha com problemática. Apenas me traga a solucionística. É claro que Roberto. Um símbolo sesqual, um ator que é o máximo. O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Quem disse isso também foi outro grande, inesquecível artista brasileiro. Ele que nos fez rir mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. E foi fazendo graça que o eterno Paulo Gustavo nos ensinou que rir é um ato de resistência. Eu só me preocupo mesmo com a sexualidade dele, né, Chico? Ele tem umas atitudes esquisitas, às vezes. Não sei explicar. Eu sinto ele um pouco afeminado. Olha, e pra gente lembrar de alguns momentos de humor que fazem parte da vida da gente, agora até nas lembranças, embora sempre estiveram dentro da gente, mas agora a gente vai fazer, é verdade. Eu lembro dessa cena, eu lembro da escolinha, eu lembro do personagem. Hoje quem tá com a gente é Niso Neto. Seja bem-vindo ao Melhor da Tarde. Tudo bom? Bem, você veio do seu pai, você se emociona sempre, não tem como não se emocionar. Com certeza, né? Prazer estar aqui com vocês. Todo nosso, viu? E falar desse momento que é o Dia do Humorista é falar de algo que, como eu disse no início, a gente conversava até antes de entrar no ar, que eu sinto falta na televisão de programas de humor. Tudo bem que eles sejam realinhados, vamos chamar assim, porque a gente hoje aprendeu com muita coisa que se fazia na época, e ok, na época, para hoje, precisa de uma readequação. E por que não voltar, mesmo com readequação, né? Eu não consigo entender porque é que TV aberta acabou com os programas de humor, né? A gente sabe que hoje em dia a TV aberta, as pessoas perguntam qual é o futuro da TV aberta. É o presente, é isso que a gente está vendo aqui agora, né? Programas como o seu, esporte, jornalismo e tal. O lance agora é a internet, mas pelo menos a TV migrou para a internet, né? Algumas, né? Mas para a maior parte da população é a TV aberta, que é o único canal que a pessoa tem para se divertir, né?
Aí o humor, ele se readequa sempre. O humor, ele é sempre muito datado, né? Você vê o humor que era como era nos anos 80, 90, não é a mesma coisa que hoje, como era nos anos 70, 60, não era como era nos anos 80, né? Então o humor, ele vai sempre se adaptando e sempre resiste, né? Agora, uma pena a TV aberta ter acabado com o humor. Não tem eu não sentido. sei quem teve essa brilhante ideia. Quem foi seguindo a ideia foi de Jerico Jun, que foi todo mundo E é atrás, relativamente barato, né, em termos de produção. Sim, é barato. Né? E grandes profissionais a gente tem. O que não Com falta certeza. são grandes Inclusive professores. da vamos dizer nova assim, geração né? também. Sim, da nova, e não vou dizer da antiga, mas da não tão recente geração. Sim. E eu acho que o mais legal é ver essa mescla de profissionais, como sempre teve, né, Niso? Claro. A escolinha é o melhor exemplo disso, né? Resgataram grandes talentos do passado e lançou muita gente também. Lançou muita gente, resgatou alguns e deu oportunidade dessas pessoas que foram resgatadas, vamos dizer, de terem uma oportunidade de qualidade de vida, muitas Sim. vezes numa época que poucos dariam essa oportunidade para os grandes humoristas de mais idade, né? Com certeza. E a gente vive um mercado muito louco, né? O mercado artístico é muito instável. Né? 80% dos atores não trabalham no ramo, tem que fazer outra coisa para sobreviver. Sim. Então, quanto mais, com certeza, melhor. Vocês sentem falta também dos programas de humor? Com certeza, né? E ainda porque traz essa coisa da família reunida para assistir. Acho que é isso que Memória falta, afetiva, é o que eu falei, né? Estamos carentes de humor na televisão, né? Porque senão, tudo bem, eu gosto de informação, mas é só informação, às vezes eu falo, nossa, gente, não tem mais nada pra não ser informação. Né? E precisa, vou sentar e vou relaxar. E aí você ri de um besterol, uma bobagem que é dita. Isso que é gostoso, que traz leveza para a vida da gente. O humor, ele é transformador, né? Nós, comediantes, somos médicos da alma, né? Bem vindo. Muitas vezes acaba um show, vem aquele pessoal tirar foto no final, e não é raro ouvir, eu estava meio caído hoje, não queria vir, vim obrigado pela minha mulher, e você hoje aqui me renovou, vou para casa feliz, vou dormir feliz, sabe? Isso é muito gratificante. Você tem ideia de voltar para a televisão com um programa de humor? Quer dizer, se te chamassem, você aceitaria, voltaria? Com toda certeza. Cacá? Fica a dica. Aquela que olha por cima do Já mandou o papo reto já. Não é nem direto, não. é direto. Papo reto, sem curva. Vamos rever um dos momentos? Claro, vamos lá. Tem um pobre aí fora querendo falar com o senhor. Ele está dizendo que tem uma coisa que pertence ao senhor. O que é que eu faço? Pobre querendo falar. Já dedetizaram o escritório? Só amanhã. Não, deixa ele entrar. O senhor me dá licença? É isso que eu detesto, hein, pobre. Já entra pedindo. É que eu achei a carteira do senhor na rua e vim aqui devolver, ó. Mas ela ainda tá cheia de dinheiro? É claro, doutor, não mexi em nada, não. Não mexeu porque nasceu para ser pobre. Onde já se viu devolver dinheiro? Achado não é roubado. E se fosse, melhor ainda, porque tudo que é roubado é melhor. Que isso, doutor? Eu sou honesto. Por isso é que é pobre. Mas você vê, é a sátira em relação ao que acontece na nossa sociedade. Quantos anos faz isso e continua atual? Pois é, esse personagem ele foi uma adaptação de um personagem dos anos 60, que já era atual nos anos 60. Então. Aí ele voltou nos anos 80 e se voltar, depois voltou no Zorra, no início dos anos 2000, sempre atual. E se tivesse hoje, sempre crítica vai ter a se fazer, né? E sempre estaria atual. Exatamente. Porque político ladrão também não falta, né? Estão sempre aí, né? Não, sempre aí. Se tem uma coisa que está sempre presente na vida da gente, é isso, né? É verdade. Qual o personagem para você na sua carreira foi mais marcante? Foi o Ptolomeu da escolinha, né? Ali foi uma cruzada de linha. Foi o que me tornou nacionalmente famoso. E a escolinha foi um marco do humor, né? Posso dizer mundial. Ele não ficou famoso no mundo inteiro por causa da língua. Mas se colocar como importância de programa de humor em nível de sucesso, nossa, é uma coisa do outro mundo, assim. E eu acho que o teu pai conseguiu juntar em histórias diferentes e complementares pessoas muito boas naquilo que faziam. Então tinha você que era o nerd, o Ptolomeu, tinha o outro que estava sempre distraído, o Somebody Love, como era o nome?
Aquele personagem. Armando Volta. Armando Volta. Somebody Love. Enrolava de uma lábia danada. Então, você já sabia quando chamava seu Armando Volta. E aí, cada um tinha um jargão. Você fala assim, agora vai ser legal, porque ele vai tentar enrolar de novo. Então, é isso, essa espera. Você sabe como vai ser aquele personagem. Isso é gostoso. Mas, ao mesmo tempo, ele vem sempre com uma tirada que te pega de surpresa. Exatamente. Então, a Escolinha acho que fez tanto sucesso por tantos anos por isso, né? Pegava ali tudo, né? Tudo que é tipo de humor. E agradava, como meu pai falava, do faxineiro ao presidente da República. Sim, então, sim. era muito abrangente, assim. Realmente pegou ali. O bom do humor é isso também, né? Muito democrático, né? Exatamente. Une tudo, independente de classe, Tem humores de raça. mais populares, humores mais sofisticados, mas tem pra tudo, né? Tem pra tudo. Tem pra tudo. Tem pra tudo, tem pra todos, só não tem programa ainda pra pôr todos eles que são tão talentosos. Tem que ir pra internet. Logo. Essa falta do programa, do humor na TV aberta, você acha que é porque hoje a gente está vivendo uma nova era, de não poder falar muita coisa, às vezes até algum humor, alguma piada com pessoas, enfim. Você acha que é por isso? Não sei. O humor, ele sempre adapta. Muita gente fala, seu pai seria cancelado hoje. Claro que não seria. Ele teria se adaptado. Ele ia se adaptar. Nos anos 50, não podia falar palavrão no teatro. Ele não falava, simplesmente. Aí veio os anos 70, com aquela abertura toda, né? E aí começou o pessoal a falar palavrão. E o público queria ver palavrão. E falou, vou ter que botar palavrão no meu show, né? Sim. E o humor, ele sempre consegue. Ele sempre se adapta. Eu acho que a questão não é essa. Realmente não sei, isso é uma incógnita, todo mundo pergunta por quê, e mesmo dentro do meio não tem uma resposta exata para isso. Vamos perguntar para mais um. Pedro Manso está com a gente, boa tarde, Pedro, Pedro tudo Manso. bom? Boa tarde, Kátia, boa tarde, Niso, boa tarde, galera, boa tarde, menino, boa tarde, menina, boa tarde, Brasil. Não sou não, não sou não, não sou não. Não. Completamente equivocado. Sou apenas o Aguinaldo Timóteo. Basicamente. Quem conhece sabe da minha história. Minhas relações são privadas, respeitosas. Agora, não sou completamente equivocado. Completamente equivocado. A gente falava aqui, Pedro, o quanto que a gente sente falta dos programas de humor e o quanto que, tudo bem, a gente sabe que o humor, assim como tudo na vida, vai se reajustando de acordo com a mudança da sociedade, com os padrões que a gente sabe que a gente, graças a Deus, né, pelo menos nisso, a gente vai olhando, vai vendo como a gente precisa evoluir em alguns aspectos. E o Niso dizia que não importa o que vai ter que ser alinhado, que o humor é perfeitamente ajustável a isso. Você sente falta dos programas de humor, como a gente comentava aqui, que a gente sente? Sinto muita falta, até das novelas de antigamente, né? Hoje em dia está difícil de assistir novelas, mudou tudo. Os programas de humor, antigamente você parava em frente à televisão para dar risadas, né? Hoje em dia não se tem mais. Agora, há pouco tempo, nós gravamos na TV fechada, eu tive a honra de gravar com o Niso, né? Eu, Tom Cavalcante, uma galera, o que a gente dava de risada era coisa de louco. Era uma coisa assim impressionante, né, Niso? Sim, inclusive eu passei umas 2 semanas gravando, né? E ele fazendo o Aguinaldo Timóteo. Eu durante umas 20 vezes falava assim, Aguinaldo, fazer uma pergunta qualquer só para ele falar, não sou não, não sou não. E ele entrava. E era fora do contexto. Fora não, e a gente assim nos bastidores, né? Enchia o saco dele com isso. E o Aguinaldo se amarrava no piso. A imitação é uma homenagem, né? Mas eu acho que a gente só imita quem a gente gosta. Exatamente, você vai ter que criticar. O humor, ele não tem graça sem ser crítico. Então você vai fazer coisas ali... Não deixa de ser humor, fica blasé. É lógico. Coisa sem graça, que é o que tem hoje. Quem se ofende com imitação, não faz sentido. Agora, qual pra você é a sua melhor imitação, Pedro? Você fala, eu sou bom nisso. Imitando Faustão ou quem? Eu vou fazer igual o Ronaldo Fenômeno quando o Romário entrevistou ele, né? Tem o Faustão, o apóstolo Valdemiro Santiago e o Aguinaldo Timóteo. Essas 3 aí, elas são, assim, fortes, né? Quem sabe faz ao vivo, galera! Agora, Cátia Fonseca, vamos comigo, mais do que nunca, recebendo aí o grande humorista Niso Neto,
filho do maior de todos os tempos, Chico Anísio. Ô, louco, meu, essa fera aí, porra. Esse é o verdadeiro milagre. O que tá faltando na televisão, na TV aberta, é o programa de humor. Porque o humor, ela faz o milagre acontecer. Por exemplo, você está no hospital, você está em qualquer lugar sentindo dor, você vê uma pessoa contando piada, fazendo humor, você começa a rir e aquela dor passa e você... Aquilo isso é um milagre. Olha, eu quero falar para vocês. Alô, meninos, alô, meninas, vamos voltar imediatamente com o programa de humor na TV aberta. Igualzinho. Olha, você sempre gostou de imitar, seja pessoas da infância, adolescência, pessoas da família, depois foi indo para famosos ou não? De onde saiu esse seu dom que você percebeu? A minha família só tem humoristas, né? Mas na vida cotidiana, né? Da minha pai, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, são todos engraçados, né? Mas o único que saiu mesmo para o lado profissional foi eu. Mas a minha família é muito engraçada. E na minha cidade, aqui em Partido Alferes, tem um celeiro de pessoas engraçadas, Avelar. Então eu pegava essas pessoas engraçadas e começava a imitar nos comícios, né? Aqui em Partido Alferes. E na época ainda podia fazer showmícios, né? E eu imitava essas pessoas, os candidatos, que eram super engraçados, entendeu? As pessoas do dia a dia. Então as pessoas iam para os comícios, né? Para me ver, para ver eu imitar as pessoas, porque naquela época era novidade, porque tinham poucos humoristas que faziam imitações da época, né? E eu bem jovem, então tinha o Sérgio Leite, o Tom Cavalcante estava começando, o Chico Anísio, que é o rei dos reis, né? Que além de ser o maior de todos os tempos, ele fazia grandes imitações também, além dos personagens, né? Então, e eu comecei vindo do interior e na roça, quando eu comecei a imitar, então chamou muita atenção. Então as pessoas iam para os comícios políticos para me ver. Isso ali me deu muita força, eu aprendi muito. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, você lembrou do Serginho Leite. E Serginho Leite, além de ser um grande humorista, ele fazia jingles como ninguém. Hoje a gente não vê os jingles, né? Como a gente via na década de 80, 90. E ele era fantástico nos jingles. Ele criava muitos jingles, fazia campanhas publicitárias que hoje a gente assistindo fala assim, nossa, isso foi de uma inteligência, de uma expertise. E ele conseguia navegar nesses caminhos. E bem o que o Niso disse, é difícil você ver um humorista que trabalhe só com humor. Muitos têm que trabalham com humor e com outras coisas também. Porque a vida de um humorista não é linear, infelizmente, como de muitos atores também não é. Então você tem que sempre buscar um segundo suporte, um segundo apoio para conseguir ter uma qualidade de vida, né? O que é triste no nosso país, eu acho. Não sei se você concorda comigo, Pedro, porque a gente vê fora do Brasil muitos humoristas que são humoristas o tempo inteiro, são consagrados, são valorizados e no mundo são colocados num outro patamar. A gente não pode deixar essa memória da gente se perder e deixar de valorizar quem de fato é bom, né? Concordo plenamente, Kátia. Inclusive, hoje, eu não deixo o humor, não deixo a TV, eu sou apaixonado pela TV, por humor. Hoje eu sou secretário de turismo aqui na minha cidade, Partido Alferes, que Partido Alferes é o terceiro melhor clima do mundo, né? E eu peguei essa missão, eu queria até mandar um abraço para o prefeito, Dr. Julinho Juju, que me deu a primeira oportunidade, né? Eu, com 52 anos, nunca tive oportunidade na minha cidade, né? Porque dizem que o santo de casa não faz milagre, né? E um garoto que eu carreguei no colo, os anos passaram, ele virou prefeito e me convidou para ser o secretário de turismo, e a gente está fazendo o maior sucesso, uma parceria muito bacana. E que buscando muitos recursos para a cidade. E continua ainda fazendo os shows de humor por Brasil todo e na tua cidade mais ainda, muito, né?
Olha, vou passar para vocês contar. Mais ainda. Do Pedro Manso, @Pedro Manso Oficial. Aí você sabe quando ele está fazendo shows e tudo mais. E faça um bom trabalho nessa região, incentivando o turismo, que é outra coisa que a gente precisa no nosso país. É incentivar o turismo interno para que o nosso dinheiro fique rodando por aqui, né? Não, é verdade. Né? Não, olha, eu gostaria, em rede nacional, aproveitando a audiência do seu programa, que é extraordinário, você que é uma pessoa que eu amo de paixão. Obrigada, eu a você. Né? Convidar todos vocês que a gente vai estar realizando uma das maiores festas do Brasil, que é a Festa do Tomate, em junho, no feriado de Corpus Christi. É a segunda maior festa do Brasil, perdendo apenas para Barretos. E vai ser aqui em Pati do Alferes. Que legal. Então o pessoal já marca na agenda, porque vai lá para você conhecer a região, já participa da festa, depois já vira fã, e aí em outros momentos aparece por lá também. Um beijo para você, viu, Pedro? Fica com Deus. Beijo, Kátia. Prazer. Valeu, Nise, meu amigo. Um abraço, querido. Que lindo. Prazer em vê-lo. Olha, a gente eu lembrei do Serginho Leite, depois que o Pedro Manso falou, ele que fazia jingles maravilhosos, mas você também é um grande dublador. Sim. Bom, grande não sei, mas sou dubladora. É que você falou, eu concordei. Não, a gente escolheu... Não, quer ver? Eu Obrigado. Porque a gente escolheu alguns personagens que você dublou. E tem gente que fala assim, mas eu conheço essa voz. Gente tipo eu, né? Que fica, mas eu conheço, mas quem é? De repente você fala, não acredito que é o Nisso. Quer ver? Olha lá, escuta aí. Dá play. Eu acho que é só a foto. Só a foto? Ah, é só a foto? Não tem o vídeo, não? Caverna do Dragão, isso aí. Ah, é só a foto, então você vai precisar fazer a voz. E olha só, Alacazinha, Alacazã! Ih, deu errado. Deu errado pra mim! E a gente... Olha lá. Ai, você dublou as branquelas? Foi. Não acredito, eu adoro as branquelas. Também, adoro. Faz um pedacinho. É a Tiffany, essa aí a Tiffany. Pra quem tá vendo, da direita. Tá. Nossa, sua mãe é tão velha que sai leite em pó da teta dela. Ai, era muito legal. Eu assisti esse filme acho que umas 10 vezes. Você também? E assisto de novo quando dá uma brecha. Eu assisto de novo. Porque eu Jura? acho... Você não gosta? Gosta. É um clássico da comédia trash, né? É, mas eu gosto de coisa trash. Eu também adoro. Porque, pelo menos, o trash é aquilo que a pessoa acredita e pronto, né? Com certeza. Tem gente que quer fazer um negócio super chique, mas não combina com ela. Então faz o que você acredita. E aí que dá certo, né? É verdade. Essa série qual é? Isso é um longa, Curtindo a Vida Doidado. Ah, o Curtindo a Vida Doidado. É o Ferris Bueller. Quem que você dublava? Esse aqui, ó, o Ferris. Ah, então como que era? Esse eu não lembro. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. Não, a voz eu lembro, mas eu não lembro do filme. Você vê como tem uma coisa doida? Pra mim, a voz é tão marcante que eu conheço se eu tô andando na rua. A pessoa pela voz, mas talvez não pela fisionomia tão facilmente. A voz marca muito. E não muda a voz, né? Ela... Vai passando o tempo, a voz continua igual. Ah, de algumas pessoas, né? Ah, da maioria. Porque tem gente que fuma demais. Aí Mas aí também já é um... Né? Já é um problema. Ai, mais um. Quem mais? Vamos ver. Tem mais um aí, Mário? Esse é o Up, né? Ah, que Altas fofo, Aventuras, fofo. né? Ai, adoro. Olá, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo! Ah, que bonitinho. É muito difícil dublar? Porque quando a gente vê, eu falo assim, cara, você tem que pensar, não é só você olhar pro bichinho, você tem que falar de uma forma que a tua voz encaixe no movimento da boca do outro. É um trabalho de ator, assim, bem especializado, Ah, mas né? tem que ser bem especializado. E tem vários agravantes aí. Primeiro, é um mercado muito, muito industrial. Então, você não vê o filme antes, você não tem acesso ao texto antes, então você cai de paraquedas literalmente ali. Aí o pessoal pergunta, mas como é que você pega a entonação? Bom, você está vendo ali, né? Tem um monitor na frente com as cenas passando e você vai na do ator, né? Você vai copia mais ou menos o que ele está fazendo. E tudo muito rápido. Você não tem essa de, vamos conversar sobre o personagem. Nada disso. Nada. Entra, chega e faz. Quanto tempo mais ou menos você leva para dublar um personagem de um filme de 2 horas? É demorado? Fazer um protagonista assim, entre 3 e 4 horas, mais ou menos. Por aí. Só isso? É. Eu achei que fosse dias. Não. É mais fácil você trabalhar como dublador ou como ator? Humorista, no caso? Olha, depende. Eu acho que os dois são bem desafiantes, cada um na sua, né? É porque são coisas muito diferentes. Diferente, né? São bem diferentes, sabe? Os dois são... Dublagem tem esse aspecto técnico
e dessa coisa da rapidez, sabe? Não tem essa. Teatro você vai ensaiar 2, 3 meses, né? Sim, sim. Muitas vezes em TV, dependendo do projeto, você tem uma reunião antes, você discute o personagem com o diretor, com o autor. Na dublagem, Às vezes não. tem leitura, você faz leitura. A dublagem não, chega e faz e é uma coisa de louco, viu? Aliás, posso fazer meu merchandising aqui? Mas não só pode como deve. Eu tenho um curso de dublagem chamado Ai, que legal. Versão Brasileira Você. É um curso online. Versão brasileira você? É. Não é versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Nesse caso é a pessoa, né? Muito bom, criativo. Pois é um curso online, você não Que tem hora para legal. fazer, faz quantas vezes quiser, a hora que quiser. Mas tem que ser ator para depois fazer trabalhar. o curso, não. Mas depois você faz um curso Sim, mas de é porque hoje em dia tem a Fandub, né? Que é a galera que faz dublagem amadora na internet, gente ganhando grana com Mas- isso, com a qualidade incrível. Mas eu acho legal fazer a dublagem, porque aí você vê se você leva jeito. Sim. Aí eu gostei, eu me sinto bem nisso. E aí você depois, se quer continuar Exatamente. fazendo uma dublagem profissional ou Exatamente. não, aí você segue um caminho. E o curso toca real pra você. Eu falo de tudo, Que tudo, legal. tudo, tudo. E faz no pela mercado. internet? Você faz, você compra, né? Que legal. E você faz em casa a hora que você quiser, o dispositivo que quiser. É só entrar em curso.nisoneto.com.br. Cursonisoneto.com.br. Você pode pagar em 10 vezes, é super tranquilo. Que legal. E é legal compartilhar Sim. o que você aprendeu assim. Com Bom, conhecimento, né? É, isso é bom. E é um mercado muito aquecido hoje com o streaming, né? E acho que cada vez mais, né? Será? Sim, Eu com acho certeza. que sim. Bom, Rafael Cortez, queridíssimo, deixou um depoimento pra gente sobre como ele enxerga o humor nesse momento do Brasil. Vamos ver? Ah, tão querido. Oi, Kátia Fonseca, tudo bem? Sou eu, Rafa Eu Cortez. falo Muita pra saudade televisão, de no já seu falei. programa. Saudade de você. Queria estar aí hoje. Não pude, mas eu sei que você está muito bem acompanhada. Feliz Dia do Humorista para você também, Kátia, porque eu sempre te achei muito engraçada. Inclusive, talvez vocês que estão assistindo esse programa não lembrem que a Kátia Fonseca chegou a ter um stand-up. Eu fui só uma Mas ela vez. teve, e eu estava na plateia do Teatro Gazeta batendo palma para ela. Ela foi divertida. Gente, no Dia do Humorista, a reflexão que eu faço é que o humor de 2025 é o humor que temos no momento presente. E um grande erro, na minha opinião, é você tentar viver o tempo presente com um pé no passado. Nesse sentido, eu tenho um pouco problema em fazer as piadas do meu tempo, porque eu não tô com um pé em 2008, 9, 10, com as piadas que a gente fazia naquela época, especialmente no CQC. Essas piadas foram feitas naquela época, elas eram fruto de uma época que acabou, que passou, e hoje a gente tem outros filtros, outros padrões, outros parâmetros, né? Outras vigílias, outras cartilhas, e eu sigo o tempo em que eu vivo. Alguns comediantes podem pensar que eu sou meio bunda mole porque eu não brigo contra o meu sistema, outros vão dizer que eu me poupo de dor de cabeça, e o fato é que eu sobrevivo fazendo comédia para as pessoas que querem entender a comédia do meu tempo. E tá tudo bem. E eu admiro muito os comediantes que já estão na guerrilha e que brigam e tentam pôr o pé no acelerador e lutam contra o sistema. Eles têm o meu respeito, mas eu não consigo fazer o mesmo. E, gente, um grande dia do humorista para todo mundo. Que a gente aprenda mais a rir de nós mesmos e viver a vida mais leve. E vão no meu show dia 24 de maio no Marte Hall, hein? Eu vou! Olha, posso falar uma coisa pra vocês? Rafael Cortez é uma pessoa tão do bem, tão do bem, tão do bem. Eu lembro quando ele saiu do CQC e ele cantava já, e ele quis começar a fazer os shows. E muita gente questionou ele. Mas por que você vai largar e vai fazer? E eu acho que tem coisas que não tem questionamento. Cada um segue aquilo que está afim de fazer. É o livre-arbítrio. E ao mesmo tempo que ele falou, acontece, as pessoas questionam muito. Se eu ajo assim, os outros têm que seguir o que eu acho e não o que a pessoa acha. E eu acho que um dos presentes maiores que eu tive na vida foi conhecer Rafael Cortez e enxergar o que é o Rafael Cortez fora da televisão. Que ele é uma pessoa muito mais humana, mais gentil, mais dedicada, mais amorosa, não comigo, mas com todo mundo. E isso é muito bom. Depois que eu vi que ele casou, e depois tem aquela delicinha da filhinha dele, da Nara, que coisa mais linda. E aí você vê um outro, toda aquela docilidade, uma outra pessoa se transformando num pai tão amoroso, tão dedicado, que olha para aquela filha, eu vejo isso nas fotos, e os olhinhos brilham de um jeito, que é meio que uma
uma realização de um desejo de vida, que ele sempre falava isso quando a gente conversava. Isso que ele falou agora, desculpe te interromper, Não, mas não tem interrupção. é muito sério, porque o ser humano ele é muito saudosista, né? Por instinto. Sim. Então tudo no nosso tempo era melhor. É verdade. E isso não tem Mas jeito. algumas coisas eu sou um pouco saudosista. Não, mas todo mundo isso é muito normal, porque lembra a nossa juventude, né? Lembra a nossa infância e tal. E o humor, ele é muito temporal, ele é muito datado, né? E foi o que você disse, dá pra mudar, por isso que ele é tão maleável, né? Exatamente. Tem raríssimas, tipo Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin era palhaço, ele era pantomima. É verdade. Né? E mesmo assim tem algumas coisas, como o Grande Ditador, por exemplo, que ele criticava a Segunda Guerra, né? Que era uma coisa muito presente na época que ele fez isso. Fez nos anos 40, final dos anos 30. Anos 40, ele falando aquilo, criticando a guerra. Pois é. Aí foi perseguido, né? Então o humor, ele tem que se adaptar. Não tem jeito. Mas eu queria o humor da época do seu pai. Não vai ser, gente. Não tem isso. Esquece. Mas tem que ter um humor. É outro lance. Eu acho que falta humor. Ele pode ser como ter. hoje. E tem que ser como hoje. Mas tem que estar presente na vida da gente, porque a gente precisa disso. Precisamos. Não pode e eu faltar. acho, quando eu sou saudosista de falar, gente, era tão legal quando tinha humor. Então não precisa ser aquele humor de antigamente. Mas a gente precisa rir. Porque senão a gente fica muito seco, muito frio, muito, né? E aí fica tudo cada vez mais difícil, né, Cátia? Mesmo com humor, trazendo essa crítica social, né? Do seu tempo. Sim. É por isso, né, tem essa memória afetiva, mas tem essa crítica social com essa pitada de humor, refletindo com cada tempo, com cada contexto que a gente está vivendo mesmo. Verdade. O humor, ele é muito político. Não estou dizendo que você vai falar de política ou não. Mas tem hora que tem que Mas falar. o humor, ele é um ato político. E ele critica. Antigamente até brincava com a política, que hoje nem pode, né? Claro que tinha essa pode. brincadeira. Poder pode, mas aí tem que aguentar, você tem que ter... Mas aí é que eu entro eu sempre falo isso, é o politicamente, hipocritamente correto, que as pessoas hoje ficam nessa coisa de ser politicamente correto. O que é politicamente correto? Sabe o que aconteceu? Exatamente. A internet, ela deu voz às pessoas. Antigamente, as pessoas não tinham onde falar. Verdade. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas têm onde falar. Então, esse veículo, né, que deu tanta voz às pessoas, faz com que as pessoas se sintam muito à vontade de chegar e falar, muitas vezes de forma muito agressiva. Esculachando mesmo. Exatamente. E aí se prevalecem de perfil anônimo, aquela coisa toda. E coisas que não falam. Eu já ouvi coisas horríveis para mim em comentários de rede social e nunca me abordaram na rua para falar aquilo. Mas isso é covardia. Cara a cara. Covardia total. Então a internet deu voz às pessoas. Aí temos também um outro lado, que é um debate que está sendo aberto, que é uma conscientização muito maior em relação à raça, gênero, misoginia, né, machismo e tal. Que as pessoas se ofendiam antigamente com isso. Né? O Renato Aragão chamava o Mussum de macaco. Claro que as pessoas se ofendiam, mas vai reclamar onde? Hoje tem onde falar. Hoje tem onde falar. Certo. Entendeu? Então é um debate aberto muito sério. Que os tempos estão mudando, gente. São novos tempos. Sérios né? e importantes, para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Meu né? pai, ele tinha um humor extremamente machista. Sim. Que era uma coisa característica dela, aquelas mulheres de sainha. Gostosona. Né? Tinha aquele Nazareno, né? Lembra? Ele degradava a mulher feia e colocava a mulher bonita totalmente como objeto. Né? Agora, indiscutivelmente engraçado, era muito engraçado, não tem dúvida disso. Mas, hoje em dia, já fica esquisito fazer um negócio desse. Mas pode fazer de outro jeito. Exatamente, vai ter que se adaptar. Tem tantas outras coisas pra gente abordar e rir de outras coisas também, né? Exatamente, de outra forma também. A gente ri aqui o tempo inteiro e a gente não ri de ninguém, a não ser de nós mesmos. Olha, vamos ver o depoimento do Marcelo Marrom, que ele deixou pra gente? Olha lá. Marrom. Alô, Cátia, E aí? Melhor da Tarde. Viva o Melhor da Tarde! O negócio é o seguinte, tudo bem, doidão? Falar de comédia nesse dia tão especial que vocês estão lembrando aí, me deixa muito feliz, muito satisfeito, uma satisfação muito grande falar da minha profissão. Você sabe uma curiosidade, né? Uau. Eu venho da música, mas Cátia do céu, quando eu entrei num bar pela primeira vez de stand-up com o grupo 10 Necessários e me deram um microfone e eu arranquei risada de 30 pessoas na plateia, 30, aquilo me invadiu de uma tal maneira e eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Não importa a multidão, eu quero fazer para quem tiver. E de lá pra cá, já faz 18 anos, né? Que eu migrei da música pra comédia, misturei música com comédia. E hoje tenho um trabalho só de música, tenho um trabalho só de comédia, ou seja, tô diversificando. Mas pra você entender a paixão que é fazer alguém rir. É uma profissão maravilhosa. Tem seus perrengues? Tem seus perrengues.
Tem profissões melhores para remunerar? Tem profissões melhores no que diz respeito à remuneração. Mas é uma graça viver fazendo graça. Eu deixo aqui um beijo para vocês, meu carinho pela lembrança por esse dia tão especial. Tamo junto, misturado, sempre. Kátia. Coraçãozinho pra você. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Esse é uma criatura especial. Não, ele é demais. Ele é. Ele é muito legal. É muito gente boa. Olha, deixa eu passar pra vocês. Anota aí o Instagram do Niso pra você seguir nas redes sociais, @NetoNiso. Você vai saber do curso ali, dos shows, absolutamente tudo. E o mais importante, sorrir é primordial, não é necessário. Porque assim a gente consegue... Sabe que você ri de você? E depois você começa a rir com os amigos? Se permita isso. Se você sente falta como a gente de programas de humor, quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente falar com o telespectador, mais a gente vai ser ouvido. E Kátia, Obrigada, olha só, viu? antes de... Deixa eu te dar um beijo. Você falou aqui do meu Instagram, apareça lá, Neto Niso, lá no Stories. Isso. Tem um linkzinho pra você falando sobre o meu show que eu vou fazer dia 25 aqui em São Paulo. 25 agora? É. Ah, que legal. Isso, ali no Violeta Comedy, na Rua Augusto. O nome do show é Atrocidades. Então você já imagina o que eu falo lá. Dia 25 agora? 25 agora. agora. Eu vou na Atrocidades. Por favor. Irei, pode me esperar pra ver Eu sei que você não vai, mas... Eu moro lá perto, vou até a pé, menino. Então vamos os três. Eu tô rueira agora. Não, por favor. É que você me conheceu numa época que eu não era de sair. Mas agora me falou, vamos, eu já tô indo. Você nem disse. Agora ela tá lá. Você é uma pessoa certa. Vocês vão se eu. divertir, com toda Obrigada, certeza. viu? Estarei. Beijo na Tati. Prazer em te ver. Obrigada, sempre meu, viu? Vamos pro intervalo. A gente fala depois. Eu vou lá.